Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Sobre o cansaço. Tem algum tempo já que eu tenho meditado sobre esse assunto do cansaço, e tem três aspectos que eu queria considerar para a nossa reflexão de hoje. Em primeiro lugar, o cansaço geral, né? O cansaço geral, eu falo que um cansaço que pode ser físico, pode ser mental, emocional, né? E há diferença entre os dois, porque a gente sabe que às vezes a pessoa trabalha, é advogado, por exemplo, passa o dia sentado, é servidor público em algumas determinadas posições, ou trabalha com informática. E o trabalho físico dela, talvez não exija muito do corpo dela, mas mentalmente, intelectualmente, ela pensa muito, precisa pensar muito, e às vezes chega em casa tão cansado ou mais, entre aspas, do que a pessoa que teve um trabalho físico extenuante, como um pedreiro, por exemplo. Então tem esses dois tipos de cansaço: cansaço físico, o cansaço de um pedreiro, por exemplo, que é muito pesado o serviço, ou um cansaço intelectual também, é outro tipo de cansaço. Mas eu vou fazer uma pontuação aqui. Existe uma espécie de cansaço que é um estado permanente de cansaço. Não é aquele cansado de você ter feito uma atividade extenuante, seja ela física ou mental. Uma situação, por exemplo, que os pais de crianças pequenas passam. Pai de criança pequena, para quem já foi pai de criança pequena, ou enfim, sabe que você está permanentemente cansado. Você nunca vai dormir a quantidade de horas suficiente para suprir a sua necessidade de descanso. Eu digo isso porque é o que eu estou passando. Eu tenho filhos pequenos e constantemente nós estamos cansados. Não importa se a gente se alimentou direito, não importa se a gente teve uma noite de sono tranquila, sempre a gente está cansado. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um aspecto de cunho religioso. Em que sentido? Vamos aqui ao texto, né? O texto que a gente leu de Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala aqui sobre um cansaço, que é um cansaço que vai além do cansaço físico, vai além do cansaço intelectual, vai além sequer do estado permanente de cansaço. É um cansaço do jugo, e é por isso que ele usa a expressão jugo, de um peso de uma lei, de uma experiência religiosa que nos deixa sobrecarregados. Nós tentamos, ao nosso limite, até mais do que o nosso limite, agradar uma divindade. Ou por meio de um esforço, que era a compreensão daquele povo, de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas para alcançar a salvação, alcançar perdão de pecados, alcançar paz de espírito, nesse sentido. Né? Esse é um cansaço, que é um cansaço que Jesus diz que é um cansaço que só tem uma única possibilidade de escape, ou de salvação. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz, vinde a mim. Ele é a solução para o nosso cansaço. Quando a religião parece nos sobrecarregar, quando a gente já não aguenta mais as pressões do meio religioso, e é que eu falo da experiência religiosa como um todo, o sistema de fé, a ideologia por trás da fé, mas pode ser também uma experiência particular de uma determinada igreja, que, numa interpretação equivocada das escrituras, por exemplo, sobrecarrega as pessoas. Ó, você tem que viver assim, assim, assado. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tive uma empregada na minha casa, que ela era da Igreja Universal. Eu vou falar, não vou falar o nome dela, mas eu vou falar da igreja. E era impressionante como ela vivia constantemente sobrecarregada. A boca dela era dizer, porque eu não posso pecar, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso aquilo outro, senão eu perco a minha salvação, porque o pastor disse isso, porque o pastor disse aquilo outro. Outra coisa que ela dizia muito era a questão das ofertas que é feita lá, né? Porque é uma exigência tão grande de dinheiro, 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 que deixa as pessoas sobrecarregadas. Então, nesse sentido, a experiência de fé, por conta de uma interpretação equivocada das escrituras, pode nos deixar sobrecarregados, até o ponto de ficarmos exauridos. E Jesus é o nosso alívio.
Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é o quê? Nesse sentido da palavra que ele está dizendo aqui, é o sistema de valores de Jesus, é a maneira como ele trouxe de interpretar corretamente as Escrituras. De dizer que não é a respeito daquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, mas da nossa confiança, a nossa dependência completa e exclusiva nele. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz também em Isaías 40, 29 a 31, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Eu aprendi esse texto desde criança. E é uma coisa que eu tenho experimentado na minha vida. Nos momentos que eu tenho me sentido mais cansado, seja que tipo de cansaço for, cansaço físico, intelectual, emocional, ou um cansaço permanente, ou até mesmo se uma experiência de religião me deixou cansado, eu posso me apegar a essa palavra, eu posso me apegar ao Senhor. E o terceiro aspecto que eu queria trazer é sobre como se fosse um desdobramento dessa segunda forma de cansaço, sabe? Cansaço religioso, que é o cansaço ministerial. Em que sentido? Muitos anos atrás eu tinha uma amiga, muitos anos atrás, que ela servia em várias áreas da igreja. Servia na parte de multimídia, de filmagem, cantava, enfim, ela estava na igreja praticamente todos os dias. Chegou um determinado momento que ela estava esgotada mesmo, exaurida, não tinha mais, ela mesma dizia, não, eu vou sair de tudo que eu estou fazendo, porque eu já não aguento mais, porque é reunião, porque é treinamento, porque todos os cursos eu estou participando em alguma coisa. Então a pessoa deixa de, entre aspas, entenda o que eu vou dizer, deixa de aproveitar o culto. O culto a gente está para ministrar ao Senhor, não é para ser ministrado, mas de alguma maneira a gente é ministrado pelos louvores, pela palavra, e ela não estava conseguindo ser ministrada nesse sentido. E chegou ao ponto que ela teve que sair e ir para o banco. E isso não deveria ser assim. Por quê? Não é culpa dela não, gente. Eu estou dizendo aqui porque é a realidade que infelizmente acontece em muitas igrejas. Que os trabalhadores são poucos. É o que diz a palavra, né? Então, como os trabalhadores da seara são poucos, acaba que muitas vezes nós, servos do Senhor, e eu me incluo nessa, e muitos que estão ouvindo essa palavra talvez se incluam também, podem se sentir sobrecarregados, podem se sentir cansados, esgotados e exauridos. E às vezes Deus requer de nós que nós vamos para o banco mesmo, justamente para descansar. E a gente precisa entender qual é o momento certo, quando é o momento da gente descansar também. Descansar no Senhor. E eu acho incrível porque terminando essa reflexão curta, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A mansidão de Jesus, a humildade de Jesus, nos leva a nos tornar também mansos e humildes. E isso é como se fosse uma maneira de desacelerar a nossa vida agitada, que é o século XXI. Infelizmente, nós vivemos vidas muito agitadas, inclusive na área espiritual, na área relacional, na área de ministério. A gente precisa desacelerar. A gente precisa. E o cansaço tem muito a ver com essa aceleração da nossa vida. A gente não consegue desligar o celular, não consegue desligar as telas e não consegue ficar só no momento de solitude. É por isso que é tão difícil a gente ter um momento de qualidade a sós com Deus. Por quê? Porque a gente está já, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, com a cabeça extremamente agitada. E às vezes até essa agitação se transporta para o sono, e a gente fica com o sono prejudicado por causa dessa agitação. Eu até me incluo nessa. Mas enfim, que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a confiar no Senhor, não confiar apenas na força do nosso braço, não depender dos próprios esforços. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, meus irmãos, só para concluir,
a gente tem que passar a confiar mais no Senhor e descansar mais no Senhor. Tomar o jugo de Cristo sobre nós. Ele é manso e humilde de coração, aprendendo dele. Aprendendo dele. E assim a gente vai achar descanso para as nossas almas. A minha oração é que Deus cumpra essa palavra em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, amém.